Olá, tudo bem? Vamos começar mais um devocional hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 35 a 44. Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Irmãos, vamos nos aprofundar então no texto de hoje, texto da Palavra de Deus, do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 35 a 44. Nós temos aqui o relato de que Jesus estava ensinando na sinagoga, e na sinagoga ele pergunta para aqueles mestres da lei: como pode então Jesus ser, o Messias, ser filho de Davi, sendo que o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse no Salmo 110, versículo 1, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Então o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como pode então ser filho de Davi aquele que haveria de vir, o Messias? Aqui, irmãos, Jesus está confrontando os mestres da lei em relação a uma crença que havia naquela época de que o Messias haveria de vir para libertar o povo de Israel do jugo político. Então, o Império Romano dominava sobre aquela região. O Império Romano era o império que estava governando sobre Israel, sobre a Judéia, sobre Samaria, sobre Galiléia, sobre todo o território de Israel. E os judeus acreditavam piamente que o Messias haveria de vir para libertar o povo de Israel desse jugo político. Então, teria que ser um grande rei, teria que ser alguém com grandes habilidades políticas para fazer alianças com outros reis a fim de fortalecer o exército, fortalecer o comércio local, e assim eles poderiam se livrar do jugo do Império Romano. No entanto, Jesus diz que esse rei não é um rei que veio libertar o povo de Israel politicamente, mas um rei que vem libertá-los espiritualmente. Então, como pode o Davi, que é um rei super respeitado, um dos maiores reis do povo de Israel, do país Israel, como que pode Davi chamar o Messias que ainda haveria de vir, 800 anos, cerca de 800 anos depois, como haveria de chamar o próprio Messias que haveria de vir, que ele não conhecia, de Senhor? Então, Jesus chama a atenção desses mestres da lei para que eles pensassem muito bem nessa questão. E Jesus aproveita para trazer um ensino muito interessante aqui, Cuidado com os mestres da lei. A palavra de Deus diz que a multidão ouvia Jesus com muito prazer, pois encontrava
ali palavras de alento, encontrava palavras de identificação. Jesus era aquele que se identificava com o seu povo. Jesus é aquele que se identificava com os ensinos, porque eram verídicos, porque eram práticos, porque tinha conexão com a vida cotidiana daquelas pessoas. Então essa grande multidão se identifica com Jesus, ouvia Jesus com prazer e Jesus aproveita a oportunidade para dizer para aquela multidão: olha, tomem cuidado com os mestres da lei. Por quê? Porque eles fazem questão de andar com roupas especiais, roupas chiques, roupas bonitas, né, roupas clericais, né, roupas ligadas à igreja especificamente, né, e de fazer saudações nas praças. Então eram pessoas que iam nas praças e faziam saudações públicas, gostavam de se aparecer na frente de todo mundo, gostavam de estar em evidência diante dos eventos, né? Então eram homens que participavam de eventos políticos, eram pessoas que estavam ali na frente de outros, né? De ocupar lugares mais importantes nas sinagogas. Então, quando eles chegavam, tinha ali o lugar reservado para ele, tinha esses mestres da lei, né? Faziam questão de tomar esses lugares que estavam reservados lá na frente. Eles também sentavam nos melhores lugares, nos lugares de honra, nos banquetes. Não só o sentar, mas eles procuravam isso, né? Então, eis o problema aqui de procurar isso, de buscar o lugar de honra nos banquetes. Mas, no fundo, o que eles estavam fazendo é devorar as casas das viúvas. E para disfarçar, eles faziam longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus está alertando esses mestres da lei que, em vez de pegar esse recurso que as pessoas estavam doando, eles pegavam para si, em vez de usar para o reino de Deus, para engrandecer o reino, esses mestres da lei estavam usando para si esses recursos, estavam tomando posse desses recursos indevidamente e eles estavam se aproveitando das questões dali da comunidade, né? E eles estavam devorando as casas das viúvas, né? Então, olha só que interessante, vem uma viúva e ele faz ali um desafio de oferta, por exemplo, e a viúva na sua fé vai lá e oferta até mesmo a própria casa. Muitas pessoas são assim. Uma vez eu tive que lidar com uma situação de uma pessoa que me procurou desesperadamente porque estava orando por cura da sua filha. A sua filha tinha uma doença aparentemente mental, né? Uma doença que foi desde o nascimento, e ela foi na igreja, numa dessas igrejas que fazem 5 a 10 ofertas no mesmo culto, né? E numa dessas ofertas, o obreiro, pastor daquela igreja, fez um desafio para aquela senhora, né? Falou assim: se você fizer um desafio aqui de R$400, a sua filha vai ser curada. E naquela época era muito dinheiro, R$400, e aí ela veio me procurar desesperada, não sabia como fazer, ela não tinha esse dinheiro, ela não sabia nem mesmo como conseguir esse dinheiro. E ao me procurar, eu falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, esse tipo de atitude é uma tentativa de comprar a bênção de Deus. Isso não é de Deus, né? Então essa atitude não é uma atitude correta. Nós vamos aqui enaltecer a sua fé, a sua crença de que conseguindo esse recurso a sua filha seria curada. No entanto, nós não trabalhamos assim, né? Aqui é mais barato, né? O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para que ele levasse sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então eu coloquei esse desafio para aquela irmã de orar, fazermos uma campanha de oração juntos e nesse momento fortalecer a fé para que a fé dessa mãe curasse a sua filha. E a fé da filha também, né? E não um recurso financeiro, não é pelo dinheiro.
mas é pela fé que as coisas acontecem. Então, Jesus está alertando aqui a estas pessoas, esses mestres da lei, esses líderes religiosos que usurpam desses direitos de sentar nos melhores lugares, né? E usurpam também as casas das viúvas, daquelas pessoas mais necessitadas. Mas olha só o que é mais interessante, né? Jesus diz que esses receberão condenação mais severa, né? Então, fiquem despreocupados, não precisem se preocupar com esses daí. Sabe quando a gente fica assim, não, mas não é nosso papel bater de frente com esses líderes religiosos. O nosso papel, na verdade, é confiar de que a condenação deles já está guardada, a condenação deles será mais severa, assim como promete a palavra do Senhor. Eles serão julgados com mais rigor. Cuidado com aquelas pessoas que fazem longas orações em público. Isso pode, de repente, mostrar uma vida de pouca oração no privado. Eu tive um pastor que ele falava sempre isso, né? Ele falava assim, pessoa que ora muito em público é sinal que ora pouco no privado, né? Então, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude. Claro que a gente não pode generalizar as coisas, existem pessoas que oram muito no privado, oram bem também em público, né? Oram bastante em público, não podemos colocar todo mundo no mesmo pacote. No entanto, a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que fazem longas e bonitas orações em público, quando na verdade as suas vidas estão afundadas num mar de pecados e as pessoas, esse tipo de pessoa, né, está, na verdade, sendo muito hipócrita, né? Muito cuidado com esses mestres da lei, cuidado com esses líderes religiosos, mas creiam também que eles vão receber a condenação mais severa. Depois Jesus sai dali daquele ambiente e ele vai até o templo onde as pessoas estão ofertando. No momento do ofertório, Jesus senta ali próximo a onde as caixas de ofertas estão depositadas. Ali as pessoas vão até os gasofiláceos e depositam as suas ofertas. Muitos ricos, diz aqui a palavra, lançavam ali grandes quantias. Então Jesus estava de olho naquelas pessoas que estavam lançando ali as suas ofertas. Mas chegou uma viúva pobre e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor, né? Então, muito provavelmente aqui, cerca de 20 centavos a R$2 aqui, né? O valor que essa viúva depositou ali na caixa de oferta, né? No gasofilácio. Aí Jesus chama os discípulos para si e diz assim, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Essa viúva colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de todos vocês para que a gente perceba que Jesus não enaltece a postura, o comportamento da viúva em detrimento do comportamento dos ricos que deram as suas ofertas. Ele reconhece que os ricos deram a sua oferta, no entanto, o comportamento daquela viúva é exemplar. Por quê? Porque aquela viúva deu tudo o que tinha. Dar tudo o que tinha é consagrar, então, todos os seus bens. É entender que tudo pertence ao Senhor e não apenas aquilo que nos sobra, e não apenas aquilo que está sobrando, está caindo da nossa mesa. Não é isso que a gente tem que ofertar ao Senhor, mas a gente precisa entender que a nossa oferta deve ser de 100% daquilo que nós temos. A nossa oferta precisa ser algo realmente de coração, genuíno, precisa ser algo que venha de forma completa, né? Então, nós vamos ofertar ao Senhor não apenas 10% daquilo que nós temos, não é apenas uma porcentagem daquilo que nós temos, mas é 100%. Então, Jesus enaltece o comportamento daquela viúva porque ela reconhece que tudo que ela tem
é do Senhor, enquanto aqueles outros, eles estavam dando daquilo que sobrava, né? Então, este comportamento é que Jesus chama a atenção para que a gente tenha. E que no dia de hoje nós tenhamos essa oportunidade de ofertar ao Senhor tudo o que nós temos. Aqui eu não estou falando de 10%, eu não estou falando de 20%, de 30%, eu estou falando daquilo que é do Senhor, né? Aquilo que você reconhece como sendo do Senhor, é isso que você vai ofertar e não vai ofertar para mim, não vai ofertar para a igreja, você vai ofertar para o Senhor. Deus vai colocar no seu coração a oferta, Deus vai colocar no seu coração o quanto e para quem você deve ofertar, né? Na comunidade que você serve, você tem as suas responsabilidades nessa comunidade, então você precisa ofertar ali também para a manutenção da sua comunidade, mas precisamos entender aqui, né, que a oferta é voluntária. Oferta é voluntária, gente, não é obrigatória, né? Então, o que Jesus quis fazer aqui é chamar a atenção para esse olhar especial para essa mulher, essa viúva, que consagra tudo que ela tem. Que hoje você tenha a oportunidade de consagrar todos os seus bens. Tudo que Deus tem confiado em suas mãos é instrumento para abençoar outras pessoas, para abençoar a sua família. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. Quero te agradecer, ó Deus, pelo teu sustento, a tua provisão. Te agradecemos porque o Senhor também tem nos dado muito mais do que nós precisamos, do que nós necessitamos, e nós assim podemos abençoar outras pessoas. Mas nós queremos hoje, ó Deus, ter esse sentimento e essa condição de que tudo que nós temos pertence ao Senhor, Pai. Ao Senhor pertence os nossos bens, os nossos sentimentos, nossas emoções, tudo pertence a Ti, Senhor. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos tudo como instrumento do Senhor, como instrumento de engrandecimento do Teu reino. Pai, por favor, nos dê hoje a oportunidade de abençoar outras pessoas, de sermos também abençoados por meio, ó Deus, dos bens, por meio dos recursos materiais que o Senhor tem confiado aos Teus filhos. E que assim, ó Deus, o Teu reino seja engrandecido, o Seu evangelho seja propagado, a verdade sobre o Senhor seja pregada em todos os lugares do mundo. E que em nome de Jesus nós tenhamos esse pensamento de como, assim como a viúva, ó Deus, que consagrou tudo que ela tinha ao Senhor, nós queremos consagrar e oferecer tudo nas Tuas mãos. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, cuide de nós. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Lembrando que nós temos de terça a sábado, nós temos o nosso devocional aqui, né? Os nossos vídeos devocionais, estudos bíblicos devocionais. E nós temos alguns vídeos que vamos lançar aqui em outros momentos no nosso canal. Esses vídeos ficam disponíveis a partir das 6 horas da manhã, de terça a sábado, e nos outros dias temos alguns vídeos que a gente vai soltando aí e acredito que vai ser para edificação da sua vida e para propagação do reino de Deus. Deus abençoe a todos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e tamo junto sempre. Tchau!